Olá, tudo bem? Meu nome é Charles Borges, sou professor de informática do Instituto Mix e neste vídeo vamos entender sobre internet. Então, introdução aí do módulo de internet, entender como funciona a internet, bem como alguns termos técnicos. Pois bem, a palavra internet ela pode ser desmembrada entre inter, que significa dentro, e net, que significa rede. Qual rede? A rede mundial de dispositivos que estão interligados entre si. Então a internet é uma rede onde vários dispositivos celulares, no caso computadores, TVs e tudo mais, estão interligados entre si. Então começamos agora a falar sobre alguns termos técnicos bastante utilizados na internet. O primeiro deles é browser. O browser é a mesma coisa que navegador de internet. E aqui nós temos 5 exemplos de 5 navegadores bastante utilizados aqui no Brasil. No caso, Internet Explorer, ele é bem importante por pertencer a uma empresa chamada Microsoft e ele é o navegador padrão do sistema operacional Windows. Depois nós temos aqui a raposa de fogo, né, o Mozilla Firefox. Vocês podem observar que a logo é realmente uma raposinha de fogo. E também é muito utilizado, inclusive porque oferece aí a possibilidade de trabalhar com algumas extensões que outros navegadores não possuem. Depois disso nós temos o que eu acredito ser o mais utilizado aqui no Brasil, que é o Google Chrome. Esse Google Chrome aqui realmente vocês devem já conhecer ou devem ter tido contato em algum momento. Ele é bastante utilizado aqui no Brasil. Depois disso nós temos o Safari, que é no caso, browser aí, exclusivo da Apple. Então é para computadores da Apple, mesma empresa que produz o iPhone. E depois nós temos o Opera, que também ele já foi bem popular, ainda hoje é bem trabalhado por algumas pessoas e também tem suas particularidades. Pois bem, depois de browser, que significa navegador de internet, você também vai entender o que significa protocolo. O que é um protocolo? São um conjunto de regras. Na internet é necessário que você obedeça a alguns protocolos caso você queira ter conexão com a internet. Nós vamos mais adiante falar sobre dois muito importantes, que são o protocolo IP, que é o número de identificação do computador, e o protocolo HTTP, que no caso é um protocolo de hiperlink. Nós vamos entender melhor mais à frente. Depois disso nós temos o URL. O que seria o URL? É, no caso, o endereço daquela página na internet qual você está acessando. Nós temos aqui a nossa barrinha de URL, que você deve observar que sempre você coloca aqui o endereço do site, www, nome do site.com. E daí por diante, tem os seus sufixos. Depois disso é importante também entender o que significa download. Download, como a setinha aqui está mostrando, é baixar. Como assim baixar? Baixar algum conteúdo que esteja na internet. Então é tirar da internet e colocar dentro do seu dispositivo. Um exemplo disso, quando você, por exemplo, baixa uma música, baixa um filme, daí por diante, esse conteúdo vai ficar disponível dentro do seu dispositivo para que você possa, inclusive, depois assistir de modo offline. Depois disso, nós temos também aqui o upload, que é o contrário de baixar, ou seja, o contrário de download, que é subir. Subir significa você tirar do seu dispositivo e enviar para a internet. Um bom exemplo disso, que eu tenho certeza que muitos de vocês fazem frequentemente, é quando vocês, por exemplo, postam uma foto no Facebook. Esse é um bom exemplo de um upload. Vocês estão tirando alguma coisa que está no seu dispositivo e enviando para a internet. Logo depois nós temos login, que no caso significa acessar alguma área restrita. Tanto login quanto logon, você acessa uma área restrita fornecendo aqui no caso o seu nome de usuário e a sua senha. Um bom exemplo disso também, por exemplo, quando vocês vão acessar o Facebook. É necessário que vocês informem o nome de usuário e também a senha, suas credenciais. Por isso, o Facebook é uma área restrita. Depois disso, nós temos nickname, ou apenas nick, né, em alguns lugares, que é, no caso, o seu apelido na internet. Tenho certeza que nenhum de vocês utiliza o nome completo, por exemplo, no perfil do Facebook. Isso pode ser considerado um nickname, ou muito comum também para quem costuma jogar. No caso dos gamers, eles costumam colocar apelidos às vezes até bem inusitados. Depois disso é importante também entender a questão de hardware e software. Pois bem, o computador ele se divide em duas partes e nessas duas partes nós temos o hardware e o software. O hardware é toda a parte física, ou seja, tanto os componentes internos, as peças, tudo que compõe o seu computador. Aqui nós temos vários exemplos, a tela, impressora e daí por diante, tudo isso são componentes externos. Ou seja, parte de hardware é tudo aquilo que você consegue tocar. E também nós temos o software, que é o que dá vida ao computador.
são os programas, os aplicativos, os comandos e daí por diante. Então todo programa, aplicativo, jogo, tudo que você tem dentro do seu dispositivo pode ser considerado um software, logo é um sistema. Depois disso nós temos o provedor, que como você pode aqui verificar no exemplo, é quem te fornece a internet. O provedor é a mesma coisa que fornecer. Então no caso, quem te fornece a internet nessa casa, cada um de nós temos um fornecedor, ou seja, um provedor diferente, né? Nós temos vários exemplos aqui no Brasil. Depois disso, nós temos um outro termo também bastante popular e que está ganhando ainda mais força, né? Que é o termo wireless. Wireless significa a mesma coisa que sem fio. Ou seja, vocês já estão bastante acostumados com uma tecnologia wireless, que no caso é a internet wireless. Wi-Fi, muito conhecida aí por vocês. Mas nós temos vários exemplos. Hoje vários dispositivos utilizam aí a tecnologia wireless, como por exemplo o fone de ouvido sem fio, a possibilidade de você conectar seu celular no carro e daí por diante. Depois disso nós temos o webmaster. O web, no caso, faz menção aí à página de internet ou site, daí por diante. E master faz a menção a gerente, então, ou seja, quem gerencia um site na internet, quem está por trás do site. Depois disso nós temos um termo aí bastante também conhecido, que é o cookie. Ele faz aqui uma breve relação aqui com aquele biscoito que todos vocês conhecem, o cookie. E é importante destacar que o cookie, né, assim como vocês devem saber, ele não é nem para almoço, nem para janta, nada disso. Ele é apenas para um lanchinho rápido, ou seja, uma coisa para você ter acesso rapidamente. Assim também é o cookie na internet. Então, o cookie são pequenos pacotes aqui de informações que o seu computador guarda no navegador para que quando você for acessar determinada informação, esse cookie já traz esse pacote de informações de forma muito rápida. E nós temos depois disso o homepage, normalmente é representado aí pelo ícone de uma casinha nos sites, e significa página inicial. Um exemplo aqui que eu trouxe foi a página inicial do Google. Então quando vocês acessam o navegador Google Chrome, já direciona vocês para a página inicial, ou seja, aquela primeira página, a página homepage do Google. Depois disso nós temos o significado de host, que também nós vamos falar um pouquinho melhor mais à frente, mas a princípio basta você entender que é, no caso, o local físico onde encontra-se armazenada as informações que vocês acessam na internet. Então todas as informações que vocês buscam na internet, elas estão de fato armazenadas fisicamente dentro de algum computador em algum lugar do mundo, ou dentro de um grande servidor e daí por diante. Depois disso nós temos o e-book, e uma boa observação é que toda vez que vocês verificarem esse ezinho com esse tracinho, ou significa dizer que é eletrônico ou que é digital. No caso aqui, book é livro, ou seja, livro digital. Nós temos aqui um exemplo, né? Livros hoje em dia que economizam o papel. A maioria das vezes o livro digital é mais barato de ser comprado do que um livro realmente impresso. E, novamente, trazendo aqui esse nosso ezinho, nós temos o e-commerce. E-commerce é o comércio eletrônico. Então nós temos aqui no Brasil vários exemplos, na verdade, né? Nós podemos citar aí Casas Bahias, Magazine Luiza e daí por diante. Nós temos vários comércios eletrônicos. Depois disso nós temos o termo de backup, que você também entenderá melhor, mais aprofundadamente no módulo de Windows. Aqui também nós vamos fazer uma menção melhor um pouco mais à frente, mas backup é você fazer uma cópia de segurança das suas informações, do seu disco, do computador, ou então cópia do disco, né? Você tem a possibilidade de armazenar essas informações de forma externa, em um CD, em um pendrive ou em um HD externo, assim também como você pode mandar para a nuvem. E como nós falamos anteriormente de host, quando você manda esse arquivo para a nuvem, na verdade você está armazenando ele em outro computador ou em um servidor, como está representado aqui, em algum lugar do mundo. Depois disso nós temos o termo domínio. O domínio é muito parecido com URL, porém a URL é o endereço do site e que o domínio é o nome de registro. Então quando vai fabricar um site é necessário que você escolha um nome para o seu site e esse nome tem que ser registrado nos órgãos competentes de cada país. No caso aqui do Brasil é o .br, e você pode registrar aí um site desde que não exista nenhum outro site com esse mesmo nome. Exemplo aqui da Google é o www.google.com, e ninguém mais pode registrar um domínio com esse mesmo nome porque já existe. E por fim nós temos aqui o nosso portal. O portal significa dizer que é um site que obtém várias informações, né? Que ele é responsável por prestar vários tipos de informações. Ou seja, é um site de informações variadas. Grandes exemplos que nós temos aqui no Brasil é o G1.com, R7.com e daí por diante. Nós temos vários outros exemplos aí.
Bom, gente, com isso encerra-se então os nossos termos técnicos, mas futuramente nós iremos falar sobre como a internet de fato funciona e daí por diante, mas para esse vídeo é só. Um abraço e até a próxima.